Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos fortaleça em mais este encontro de estudo do Evangelho. Num dia que hoje está marcando 16 graus a temperatura, lá fora está uma garoinha. Então vamos esquentar os nossos corações com a mensagem do Evangelho, que sempre nos chega clareando os nossos pensamentos. Então nós vamos acerenando o nosso coração, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão querido, e a Maria, Mãe zeladora que cuida de todos nós, e a toda essa espiritualidade amorosa, nossos espíritos protetores, que nos inspirem, que nos auxiliem em mais esse estudo do Evangelho de hoje, e que de alguma maneira a nossa mensagem possa se achegar a todos os cantos, a todos os corações que nos ouvirem, e a todos esses irmãos da espiritualidade que vibram conosco e que conosco estão aprendendo também, porque na misericórdia e na sabedoria de Deus, todos os espaços onde existe a oportunidade do aprendizado e da evolução espiritual, do fortalecimento espiritual, todos nós, encarnados e desencarnados, bebemos na mesma fonte de água, porque o objetivo maior de todos nós é chegarmos cada vez mais perto do nosso Pai amoroso. Então que o Mestre Jesus nos ampare e nos inspire em mais essa jornada. E hoje nós vamos falar do capítulo 26 do Evangelho e dar de graça o que de graça receber. Então a maioria de nós, médiuns, que estamos há mais tempo no trabalho, na doutrina, porque médiuns todos nós somos, é bom que isso fique sempre bem claro, porque mesmo não estando no trabalho ostensivo, não é? Todos nós temos a faculdade de nos comunicarmos com a espiritualidade, porque se assim não fosse, como é que nós iríamos nos comunicar com o nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda, que nos traz orientações, que nos traz inspiração? Então, na misericórdia de Deus, nosso Pai, Ele não nos deixou aqui na Terra simplesmente em aprendizado e não nos deixou as condições de realizar esse aprendizado, né? Então, a maioria de nós que estamos dentro da doutrina, trabalhando mais ostensivamente na mediunidade, nós já identificamos que essa mensagem do Evangelho, do capítulo 26, dar de graça o que de graça receber, ela é bem voltada aos médiuns, não é? Aquele que já faz o uso da faculdade no trabalho da caridade, seja ele em qual área for. Lembrando que todos nós, mesmo não estando dentro do trabalho, todos nós temos a condição de exercer a caridade através da mediunidade. Que a mediunidade ela se desenvolve cada vez mais, a ferramenta ela fica mais apurada à medida que quanto mais nós doamos, quanto mais nós trabalhamos. Então isso é importante nós termos no nosso coração. Eu não sou médium de trabalhar lá dentro do centro. Tá, mas como que é o seu dia? Você coloca a sua inspiração em prol daquele que se achega, mas é importante nós lembrarmos que colocar a inspiração em benefício do outro, a mediunidade em benefício da caridade ao próximo, não é nós interferirmos na vida e na situação de cada um, não.
O médium, ele tem que saber se posicionar e ficar no seu lugar esperando à medida que alguém recorra, traga uma situação, e se nós tivermos condições de auxiliarmos, né, nas condições normais de trabalho, não é que nós possamos passar a mensagem que a espiritualidade nos dá. Então, normalmente nós, no desenvolvimento da mediunidade, no início, às vezes nós temos aquela ansiedade de sair falando tudo aquilo que nós sentimos, enfim. Mas aí, ao longo dos estudos, do aprimoramento da mediunidade, nós percebemos que não é assim. É falta de caridade eu interferir ou tentar passar uma mensagem ou uma sugestão a um irmão do caminho sem que ele tenha me dado abertura para isso. Percebe? E aí nós vamos também, ao longo da experiência mediúnica, nós vamos compreendendo, né, que muitas vezes essas intuições que nos chegam, nós precisamos apurar também, depurar, vamos dizer assim, porque muitas vezes nós estamos sendo instrumentos de espíritos inferiores que tentam tumultuar o ambiente ou até tirar a credibilidade do médium também, não é? Então nós precisamos aprender que mediunidade é silêncio, é respeito, não é? Principalmente em respeito aos espíritos que transmitem a mensagem para que nós possamos transmitir para aquele coração querido. Então nós precisamos ter isso no nosso coração. Mas até então nada impede, e é de maneira gratuita, que eu, enquanto médium, emita um pensamento positivo para uma determinada situação ou uma determinada pessoa, seja ela encarnada ou desencarnada, a minha prece em prol do meu semelhante, entende? Então o recurso da prece é o recurso que mais o médium utiliza no íntimo do seu coração em benefício do trabalho espiritual, não é? Então vamos lá. E os itens que nós vamos trabalhar hoje é o dom de curar, o item 1 e 2, né, do capítulo 26. Então ele diz assim: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. O item 2. Dai de graça. O item 1 é do Evangelho de Mateus, item 10, letra 10, item 8. Aí agora o item 2. Dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. E por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo porque nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus. Agora uma parte muito importante aqui. Para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida, ou seja, transformar esse dom da mediunidade em meio de vida, ou seja, o vivo da mediunidade, em especulação ou objeto de comércio. Isso quando a gente fala em objeto de comércio, gente, isso aqui é muito sério, não é? A mediunidade, ela nos foi dada para, veja como foi importante a gente colocar aqui, para curar os doentes, né? E Deus nos deu para alívio dos que sofrem, ou seja, Deus nos permitiu ter essa sensibilidade maior, não é? Para que nós possamos auxiliar os corações mais desolados, em momentos difíceis, e quantos nós conhecemos pela terra, né, que caminham ao nosso lado em situações dificílimas,
ou a perda do ente querido, né, ou a doença que se achega, o desemprego. Então, a mediunidade nos foi dada como forma de auxílio a esses corações, levar o bálsamo da esperança. E muitos irmãos que enveredaram pelo caminho da mediunidade desequilibrada, colocam essa faculdade como forma de ganho, de moeda de troca. E aí falar, existe isso, é muito comum nos dias de hoje, ou enfim, já em tempos na humanidade que nós vemos, né, essas coisas da adivinhação, eu desfaço isso, desfaço aquilo, faço aquilo outro, trago o seu emprego, trago o seu amor. Gente, a mediunidade não se presta a isso. Não é? Esses irmãos enveredaram por um caminho da mediunidade desequilibrada e estão à mercê de espíritos zombeteiros, percebe? Brincalhões, malfazejos, que usam a nossa curiosidade e a minha vontade que aconteça isso, aquilo. Quando eu procuro um irmão que se propõe a esse trabalho, né? Claro que esses espíritos, conhecendo aquilo que eu ansejo, que eu almejo, eles vão botar lenha na fogueira naquilo. Olha, você precisa fazer isso para receber aquilo. Gente, isso aí não existe. Isso faz parte do nosso passado, onde lá atrás não conhecíamos Deus, então existiam vários deuses. Naquela época a gente tinha aquela coisa de fazer as oferendas para agradar esse ou aquele Deus em troca daquilo. Com a vinda, né, dos profetas, né, do Cristo, nós passamos a entender que nós temos um único Deus, que é Pai de todos nós, não é? E é Ele que nos dá ou retira, não é? Aquilo que pode ser prejudicial ou aquilo que pode ser ferramenta para a minha evolução espiritual. E a mediunidade é um instrumento onde nós temos a oportunidade de auxiliar um grande número de corações menos afortunados ou que momentaneamente estão passando por dificuldades, né? Então, é a ferramenta que Deus nos dá, que nos permite auxiliar. E o médium, que é bom que todos tenham isso em mente, é um dos espíritos mais devedores da face da Terra. Justamente a mediunidade dá oportunidade de auxílio a uma grande massa, a uma grande maioria, não é? E aí, através desse auxílio, nós temos a condição de resgatar os nossos débitos através do bem. Porque a nossa montanha de inferioridades, ela diminui na proporção que eu realizo o bem ao meu próximo como servidor do Cristo na terra. Percebe? Auxiliando na sua obra. E aí a mediunidade é uma ferramenta importantíssima. Por isso nós precisamos estarmos ligados a uma casa séria que nos permite estudar, conhecer a nossa potencialidade mediúnica e colocar essa ferramenta à disposição do próximo, não é? E aqui é bom a gente esclarecer, quando ele fala aqui no Evangelho de Mateus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Veja, não é nós irmos lá e ressuscitar aquele que já desencarnou. Até porque nós já sabemos que isso é só a misericórdia de Deus e pela permissão dele, através de cada reencarnação. Ocorre que quando ele coloca aqui ressuscitai os mortos, é que muitos de nós, espíritos encarnados, dado o nosso grau de sofrimento e envolvimento vibratório tão difícil, nós nos tornamos mortos, sem esperança, sem objetivo de vida, sem ver a luz no fim do túnel, sem acreditar. Percebe? Nós nos envolvemos em situações tão difíceis,
vibratória, é muito fácil todos nós enveredarmos por esse caminho, que ali é o exemplo que ele nos dá, mortos em plena vida, em plena oportunidade de trabalho e vivenciando o trabalho aqui na Terra. Não é? Então a mediunidade é essa ferramenta que nos é dada pela misericórdia de Deus, nosso Pai, para que nós possamos colocar essa mediunidade a serviço do bem, respeitando sempre a privacidade do outro e tomando cuidado para não deixar as nossas intuições, não é, entrar na vida do nosso irmão do caminho, lhe dando conselhos, palpites e sugestões que ele sequer nos deu a liberdade de o fazê-lo. Então, eis o porquê do médium sempre ter a sua posição de respeito e resguardo à sua mediunidade, porque na maioria das vezes nós ainda somos médiuns em aprendizado, né? E ali no Evangelho, ele nos fala de Mateus. O item 1 é Mateus, item 10, número 8. Eu tenho esse livro aqui que eu já usei ele em outras ocasiões, né? Então aqui é o Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. E aí eu fui buscar essa passagem aqui no Evangelho, e ela realmente nós não poderíamos deixar de estar tomando a liberdade de ler aqui. Espero que essa leitura a gente possa passar de uma maneira clara, né, daquilo que está aqui e que vem complementar o Evangelho segundo a doutrina espírita. Então ele começa assim: curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daemônios, aqui no caso demônios, como está escrito lá, né, no Evangelho. De graça recebestes, de graça dai. Ante a mediunidade. Mediunidade na bênção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial. Toda mediunidade é importante. Olha, gravem isso. Toda mediunidade é importante. E na maioria de nós, médiuns, nós achamos que para sermos médiuns, sermos vistos, né, nós precisamos estar ali trabalhando nas comunicações, fazendo palestras, dando passe, dando orientação, trabalhando nas salas médicas, dando cursos. Não, gente. A mediunidade ela é importante em todos os seus níveis. Vamos pegar um exemplo que a gente normalmente sempre fala lá na casa espírita. Aqueles irmãos que fazem o atendimento fraternal ali na recepção. Dão o primeiro contato com aquele que chega à casa a primeira vez, ou que vem em busca do socorro. São médiuns. Eles estão no trabalho que foi designado para eles. Mas, se eles não tiverem o dom da mediunidade, na recepção e a sensibilidade mediúnica, como atender esses irmãos? Né? As evangelizadoras, percebe? Então não existe mais essa mediunidade mais importante do que essa. Todo o trabalho mediúnico é importante, em todas as suas etapas. Claro que aqueles que já alcançaram patamares maiores na mediunidade têm compromissos maiores de trabalho. Não é? Foi-lhe delegado por Deus responsabilidades maiores. E muitas vezes é comum nós nos dizermos assim: se eu tivesse essa ou aquela faculdade mediúnica, eu estaria fazendo isso, estaria fazendo aquilo. Negativo. Se não nos foi dado essa faculdade, gente, é porque a vaidade ainda em nós e o orgulho é muito grande. Nós nos perderíamos a partir do momento que
Por isso que sempre se diz que nós não devemos elogiar esse ou aquele médium pelo seu trabalho, é por isso, porque nós temos uma facilidade ainda muito grande de nos envaidecermos, percebe? E aí é uma porta muito grande para o desequilíbrio espiritual e mediúnico. Por isso que nós vemos irmãos aí em situações de mediunidade tão difíceis, né? Seguindo. Reflitamos na divina missão da luz, a expressar-se de maneiras diversas. A luz, né? Está falando aqui da luz. Temo-la no alto das torres, mostrando rota segura aos navegantes, nos postes da via pública, a benefício de todos, no recinto doméstico, em uso particular, nos sinais de trânsito, evitando desastres, nos educandários, garantindo a instrução, nas enfermarias, em socorro aos doentes, nas lanternas humildes que ajudam o viajor à distância do lar, nas câmaras do subsolo, alentando o operário suarento na conquista do pão. Todo núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica, nenhum deles ineficiente, nenhum desprezível. A vela bruxulenta que salva um barco posto ao mastro de qualquer jeito é tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erige na escola, no amparo às inteligências transviadas da ignorância. A candeia frágil que indica as letras de um livro numa choça esquecida no campo, ermando foco vigoroso que assegura o êxito do salão cultural. Veja que aqui está falando da luz, tá? No que tange à luz, o espetáculo é acessório, vale o proveito. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento. Olha agora o que ele coloca. Importa o serviço em qualquer tarefa das boas obras. Deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas não há diferença. E essa passagem foi tirada do Livro da Esperança, edição Comunhão Espírita Cristã, capítulo 87. Então é o Evangelho de Mateus, item 10.8, que menciona ali no Evangelho. Então, gente, mediunidade é isso. E eu me lembro, não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir o filme do Divaldo Franco, em uma determinada época ele esteve com o Chico, isso é relatado no filme, e ele fala: Chico, eu gostaria de ficar aqui com você. Enfim, para aprender mais aquela convivência. O Chico disse para ele: Edivaldo, não pode. Por quê? Nós dois somos poste, ou seja, nós somos a luz que precisa estar brilhando a serviço do próximo, né? Então nós não temos tempo de ficar juntos, vamos trabalhar, percebe? Então, gente, todo médium, todos nós somos fonte de luz, pontos de luz aqui na Terra, designados por Deus. Todos nós, como eu falei no início, uns com a mediunidade mais aflorada para trabalho ostensivo, mas os demais, né, com a condição de auxiliar, porque todos nós somos luz. Então, quando ele coloca ali entre a luz apagada e a treva, é o médium, não é, que se deixa levar pelas suas dificuldades espirituais serem maiores do que a vontade de servir e se anula. Então nós precisamos colocar essa mediunidade a trabalho, a serviço do bem, em socorro daqueles que passam e que estão ao nosso lado, na nossa mão na via, e a serviço desses irmãos da espiritualidade desencarnados, não é? Seja aquele médium, né, que atende
como a gente coloca, né, entre aspas, recebe os irmãos para psicografar um livro, trazer mensagens, enfim, aquele médium que utiliza os seus recursos no trabalho na sala médica, no passe, no atendimento ali na recepção, né? Ou seja aquele médium, não é, que ele precisa estar à disposição. E outra, o fato de sermos médiums não quer dizer que nós não teremos problema na vida, não. Os nossos problemas de encarnação, as nossas dificuldades, elas são nossas, fazem parte da nossa evolução. A mediunidade, como foi falado, é uma ferramenta que nos auxilia, que nos dá a oportunidade de auxiliar muitos, não é? E, ao mesmo tempo, nos melhorarmos, percebe? Então, a necessidade do médium estar sempre atento, estudando, conhecendo a doutrina, né? Para evitar de cair na mão de espíritos zombeteiros e brincalhões, não é? Então, quanto mais nós usamos essa responsabilidade, quanto mais trabalhamos essa faculdade, mais o nosso Pai nos dará responsabilidades. Então aceitemos o compromisso mediúnico, não importando o trabalho que nós somos chamados a fazer. É importante estarmos dentro do trabalho, estarmos servindo, sermos úteis. Olha, nessa época que nós estamos passando dessa pandemia, quantos irmãos trabalhadores dentro da doutrina, como médios, se sentiram desamparados por não estarem na casa espírita. A casa espírita é um complemento onde nós recebemos para poder doar, né? Recebemos o amparo, o apoio, o esclarecimento. Mas hoje, né, a maioria de nós médios estamos tendo a oportunidade de fazer o nosso trabalho de alguma forma. Seja através de um vídeo que nós estamos gravando, através de uma live, através de um crochê, não é? Através da prece, né? Através da doação. Se eu não posso estar no trabalho, auxiliar aquele que está no trabalho, seja doando um item material, né, um item financeiro, mas nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar. Mas lembrando sempre que todos nós temos as faculdades boas, vibratórias e o dom da prece, né? Então, quanto mais nós nos deixamos e procuramos entender o que o Cristo espera de nós, e nós possamos estar entendendo essa mensagem, colocando o nosso melhor recurso à disposição do próximo, do caminho, aqueles que recorrem a nós, não é? Então é a oportunidade que nós estamos tendo de fazer o nosso trabalho. Sentiu a intuição de ligar para alguém? Ligue. Fale um bom dia, um oi, como você está? Né? Ah, não vou ligar porque fulano não liga para mim. Poxa, eu recebi aquela intuição, eu poderia ter ligado, não liguei. Não sei se aquele irmão vai desencarnar ou se ele está passando por uma dificuldade. Então não espere receber nada em troca. Então lembrando sempre, a mediunidade não é moeda de troca. Ela é a faculdade que Deus nos deu gratuitamente, e gratuitamente está à disposição daqueles a quem nós possamos socorrer. Não sejamos como os vendilhões do templo, que na época do Cristo usavam o templo para mercantilizar todo tipo de coisa, que o Cristo entrou no templo e foi expulsando todo mundo ali, os vendilhões, né? Porque transformaram o templo religioso numa forma de mercantilizar. Nós tenhamos a consciência da nossa responsabilidade enquanto médiuns e coloquemos o nosso trabalho em prol do benefício e da obra do Cristo aqui na Terra, né? Lembrando sempre que quando nós é dito no Evangelho que é expulsar demônios, na realidade, são os irmãos obsessores menos esclarecidos que vão até a casa espírita, né, através de
de um médium ou de determinado irmão, e que são esclarecidos lá dentro da casa espírita, né? Através do esclarecimento e do entendimento. Então essa é a melhor forma é a forma correta, né? Que esses irmãos eles comecem a enveredar pelo caminho do aprendizado e da luz. Então assim, então ficou a nossa mensagem aqui de hoje, né? O tempo passa rapidinho, os minutos são preciosos, né? E de alguma maneira eu espero que nós tenhamos conseguido passar a mensagem que foi passado como trabalho para nós, né? Como tarefa, né? Nesse nosso estudo à distância. Que o Mestre Jesus ampare a todos, fortaleça e fortaleça sempre a humanidade. Fortaleça sempre os corações, né? E que nós possamos estar alertas, porque no momento sincero da nossa fragilidade é o momento de encontrar o Mestre Jesus pelo caminho. Um grande abraço a todos e até sempre aqui nesse canalzinho de comunicação. Um abraço.